Olá, pessoal, que bom que nós estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso tema, não é? A pessoa que Deus usa vivendo acima da mediocridade. Ou seja, nós estamos falando da cultura da excelência que procede de Deus, tá bom? E nós já entramos no segundo volume da nossa apostila, e no segundo volume nós estamos na parte 3. O combate à mediocridade exige um feroz espírito de luta, ou seja, uma guerra acirrada. E a gente citou 4 problemas sérios que nós temos que enfrentar com determinação para esse combate à mediocridade. O primeiro é a cobiça, o segundo é a cobiça a gente viu a semana passada, a questão do tradicionalismo, a questão da monotonia e também como tornar-se um modelo de generosidade jubilosa. Por quê? A cultura da mediocridade é a cultura do egoísmo, do individualismo. E aí nós vamos ter um problema. Então, eu estou citando o tema que vai ser desenvolvido. Ok? E hoje nós vamos ver o estudo número 10, como matar o dragão do tradicionalismo. Tradicionalismo. Nós vamos falar disso e tem uma diferença com tradição, tá bom? A lição é grande, eu vou, pelo menos no meu planejamento aqui, eu vou dividir em 2 partes. E hoje nós vamos ver a primeira parte. Tudo bem? Vamos lá, então. Uma cultura de excelência, ela exige uma posição firme, determinada, com uma direção certa. É um processo aguerrido que nós temos que desenvolver. Mas a cultura da sobrevivência, ela me leva para a acomodação, a conformação com a forma, com o padrão do mundo que está aí. Nós estamos no mundo e eu preciso sobreviver aqui. Só que tem critérios para sobreviver, pelo menos para o cristão, para aquele que se diz discípulo de Cristo. Nós vamos estar falando alguma coisa entre estar no mundo e ser do mundo. E qual é o nosso papel aqui, ok? E a cobiça já foi um assunto assim melindroso, mas o tradicionalismo ele também tem a sua sutileza religiosa, porque é por aí que nós vamos focar o nosso estudo de hoje. Então, vamos desenvolver aqui algumas reflexões, identificando esse dragão do tradicionalismo. Veja bem, eu disse que tradicionalismo me leva para uma vertente religiosa. E aí você acaba criando uma cerca, você acaba criando uma tribo, e você normalmente se fecha dentro daquele quadradinho que você estabeleceu, e normalmente você tem uma atitude, uma reação, assim, vamos dizer, meio ofensiva, quando você é questionado. E nós vamos ver aqui o exemplo típico disso, que foram os fariseus, na época do ministério de Jesus. Para você entender o ângulo que nós estamos focando aqui. Ok? A tradição, ela já tem um outro conceito de princípios, fundamentos, valores, aquilo que é
essencial, aquilo que é importante, aquilo que funciona, e funciona aqui não só do ponto de vista da vida secular, como da vida espiritual. E há uma tradição da fé, há um padrão do cristianismo autêntico, genuíno, que nós devemos lutar pela sua preservação. E é a recomendação que a Bíblia dá, principalmente o apóstolo Paulo, para a gente não se perder, achar que tradição é coisa ruim, é coisa pejorativa. Depende da definição que você dá. Pedro, falando da vã maneira de viver, herdada de vossos pais carnais, ele está falando de uma tradição corrompida. Então, depende da definição que você dá. Aqui eu estou fazendo uma contraposição entre o tradicionalismo religioso, porque vai para essa vertente, e a tradição do Evangelho, que é uma questão de ortodoxia, ou seja, de uma fé reta, íntegra, diante de Deus. Porque foi Ele que estabeleceu o padrão, a sã doutrina. Então, aí eu trago esses conceitos do Novo Testamento, porque Jesus veio estabelecer a nova aliança. E a gente tem que levar tudo isso em consideração. E nós devemos lutar pelos fundamentos da fé, da vida cristã. Não é de qualquer jeito, nós não temos uma posição subjetiva, valorizando o ego, a subjetividade, nós não somos relativistas, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Então, aí a gente tem que começar a fazer o contraponto e identificando os fundamentos da nossa fé. E, evidentemente, nós não vamos ficar brigando por coisas secundárias, que não são tão importantes assim, ok? Nós brigamos, nós lutamos, brigando aqui no bom sentido, tá? Ninguém aqui está advogando violência contra ninguém, tá bom? Que isso fique claro. Mas brigar no sentido de ter uma posição definida, determinada, e você defender a sua posição. É lógico que nós não vamos usar de violência, de maneira nenhuma, porque o cristianismo nunca se impôs dessa forma. Tá? Mas são aquelas verdades, aquelas doutrinas que são fundamentais. Né? Por exemplo, a autoridade da palavra de Deus, não é? A importância de conhecer a Deus, por isso que a Bíblia fala de discipulado, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Você conhecer o Deus a quem você ama, a quem você serve. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, são mandamentos, são princípios que a palavra de Deus vai estabelecendo. E a necessidade do novo nascimento, da transformação, da mudança da nossa vida. Porque não é só nascer de novo, é expressar o fruto da nova natureza que agora está em mim através da habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo usa a ferramenta, a instrumentalidade da palavra de Deus. Tudo isso eu tenho que trazer junto, numa visão integral, para a gente não se perder aí com particularidades, tá bom? E Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas. Aquilo que Timóteo aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, depois o apóstolo Paulo, o ensino, o discipulado que ele trouxe, e ele alerta Timóteo a manter isso de pé, né? De não mexer nisso, porque Cristo é a pedra angular
e cada um veja como constrói sobre a pedra, sobre o fundamento. E a Bíblia aponta os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. É uma construção que é feita em cima da revelação que Deus vai trazendo a nós. Então, aqui a gente tem que salientar o perigo do relativismo, porque o relativismo ele vai questionar Deus e a sua palavra, o liberalismo, que acaba sendo permissivo, inclusivo, e aí você vai contra a palavra também, e ele valoriza a subjetividade, ou seja, o ego. O homem passa a ser o seu próprio referencial. Não, não é. É Deus o referencial e o padrão na nossa vida. Então, é disso que nós estamos falando. Aqui ninguém vai ficar discutindo nome de igreja, por exemplo. Qual o nome que nós vamos dar para a igreja local? Essa é uma questão menor. Deus pode trazer uma revelação para a liderança daquela igreja, enfim. Mas qual o nome que o cristianismo recebeu na Bíblia? A gente não tem essas questões assim com relativa importância, né? Uso do caminho, enfim, várias outras expressões que aparecem na Bíblia e que não há nenhum fundamento para a gente dizer que o nome da igreja tem que ser esse ou aquele. É lógico que você tem que ter sabedoria, né? Para não dar qualquer nome, porque o nome em si ele tem que refletir uma verdade espiritual. Ele tem um significado profético, ok? Então, mas para vocês entenderem a importância disso. E a tradição, no bom sentido, no sentido positivo, ela fala de um legado que alguém estabeleceu para nós e que nós não podemos perder de vista a importância desse legado. Legado de fé, legado de ensino, legado de testemunho de vida, enfim, todas essas questões. Agora, a religiosidade varia demais, dependendo da geração, dependendo do grupo, você tem várias vertentes. E aí fica muito difícil de você estabelecer o critério da verdade. Jesus Cristo é a verdade. E é a verdade que é Cristo que liberta. Não é uma placa ou uma corrente teológica. Não, a gente tem que começar a diferenciar as coisas, tá bom? E o problema do tradicionalismo é que você acaba ficando obcecado, desenvolvendo um fanatismo religioso que não tem muita consistência. E onde tem tradicionalismo com regras pesadas e bem fixadas, você tolhe a liberdade. E o Espírito Santo, para trabalhar na igreja, ele precisa de liberdade. Liberdade não é para inventar nada. Liberdade para ele trazer revelação nova e um mover novo. Aliás, a nova aliança era um mover novo dentro da velha aliança, quando Jesus aparece na história do homem. E os fariseus rejeitaram a nova aliança. Jesus começou com 12, que ele chamou, e que passaram a segui-lo. Foi assim o começo. E houve muita oposição, muita crítica e acabou na perseguição, usando da própria violência para acabar com aquele movimento, na opinião deles, né, um movimento que representava perigo. Mas perigo para quem? Para Deus? Não. Para as pessoas? Não. Perigo para eles, porque estava questionando a estrutura que eles vinham sustentando ao longo de séculos. Então, a gente precisa prestar atenção nessa questão. Mas eu chamo a atenção para uma
outra vertente que está se tornando muito mais perigosa. Pior do que um fariseu é um teólogo liberal. Você percebeu a minha colocação? O fariseu já é um grande problema, mas um teólogo liberal, na sua sutileza, na sutileza da sua narrativa, ele engana muita gente. Então, esse é um outro perigo, mas não é disso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar da questão do tradicionalismo. Tá bom? Então, a nossa influência, o nosso testemunho, ou seja, a nossa prática cristã, que é algo real, factual, visível, tem que construir um legado. Esse legado fica para a eternidade. Não é uma questão de impressionar pessoas e se dar bem, ou de agradar pessoas numa estratégia de marketing. Não, nós estamos lidando com a eternidade das pessoas. O marketing, ele não trabalha com essa coisa. É o Espírito de Deus que trabalha com isso. Então, veja bem as posições que a gente tem que firmar aqui no nosso ensino. Tá bom? Por quê? Se eu for desenvolver uma estratégia para agradar pessoas, e evidentemente que de geração em geração essas coisas vão evoluindo, vão se modificando, eu sempre vou colocar o próprio homem como objetivo. Aí eu vou olhar para a igreja como um empreendimento. E isso vai criar uma pressão sobre o meu chamado e o meu ministério. E você vai começar a ceder em função do público, da fidelização do público. E você precisa prestar atenção nisso, porque ou a gente agrada a Deus ou a gente agrada aos homens. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Agradando a Deus, me alinhando com Ele, eu sei que a minha influência, o meu legado na terra vai ser para a eternidade. Mas não agradando a Deus e agradando a homens, a minha perspectiva é terrena, de curto prazo. E aí eu perco o alvo. A gente tem que começar a prestar atenção nesse sentido. E o nosso voo é um voo nas alturas. É olhando para o céu, é olhando para Deus e recebendo a visão e a estratégia. Não é uma questão de olhar para baixo, mas é olhar para cima. E para cada geração, para cada lugar, cada nação, Deus estabelece estratégias diferentes. Não tem uma receita mágica para todo mundo. Cada ministério, em cada lugar, vai ter que encontrar o seu caminho. Isso a gente vê na própria história da igreja. Aquilo que funcionou na Colômbia, talvez não funcione no Brasil. Entende? Aquele avivamento que aconteceu no século passado, hoje talvez vai ser de outra maneira. Agora, os princípios não mudam. Os moveres mudam. Porque Deus é criativo e Ele está o tempo todo vendo a melhor estratégia. Mas os princípios não mudam. Porque Deus não muda. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para ver os dois lados da questão. E Deus sempre vai trazer a cultura da maturidade na nossa vida, mas eu digo uma coisa, não existe maturidade sem liberdade. Não existe. Porque é uma coisa experimental, pessoal, para que verdades e fundamentos sejam fixados, enraizados dentro de mim. Ok? Então, maturidade tem a ver com liberdade. Tá bom? Somos criticados?
Somos perseguidos? Claro, a história da igreja desde o primeiro século tem essa pegada, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E eu tenho que manter a minha posição. Isso se chama fidelidade, lealdade, de conservar a boa tradição da fé. Olha para o livro de Hebreus, capítulo 11. A tradição da fé é aquilo que nós temos que manter vivo na nossa geração. Não é olhando para a tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico e todo tipo de evolução social. Não é assim. É lógico que nós estamos apercebidos dessa conjuntura, mas eu começo com Deus, porque é sempre assim. E aí você aproveita a tecnologia, as oportunidades e tudo mais. Olha aí, uma tremenda ferramenta do YouTube, né? Sabendo usar, tem o seu valor. Não sabendo usar, vai ter prejuízo, sim. A tecnologia depende de quem está por trás dela e do objetivo que ele quer alcançar. Não é de qualquer jeito, porque a tecnologia não é neutra, mas a pessoa que está por trás dela tem posição. E qual é a posição? Então, a gente tem que ter essa percepção, esse cuidado. E aqui a gente vê o exemplo que é dado aqui na apostila, de Lucas, capítulo 5, do chamado, da conversão de Levi, que depois mudou o nome e passou a se chamar Mateus. Houve uma mudança na vida desse homem que Jesus chamou, um publicano, ok? Que a fama não era muito boa naquele ambiente social onde ele estava. E ele passou a se chamar Mateus, um dom de Deus, um presente de Deus. É um apóstolo. Então, o nome condiz com aquele que segue a Cristo, que é um discípulo de Cristo, e foi com eles que Jesus começou o seu ministério. Então, é interessante, né? Aí, Levi aceita o chamado, resolve reunir o pessoal na casa dele. Jesus vai para aquela casa e ali está cheio de gente. Os amigos de Levi, publicanos e outros tipos de pessoas que estavam ali. A Bíblia mostra que era uma reunião grande, havia muito barulho. E do lado de fora os fariseus olhando aquilo e com um olhar de crítica e de reprovação. Aí começa um questionamento da parte dos fariseus daquele comportamento de Jesus. E como o pessoal tinha medo dos fariseus pela sua posição de autoridade naquela sociedade, o pessoal ficava quieto, mas Jesus não se calou e confrontou os fariseus. Ele disse, olha, quem precisa de médico são os doentes, e eu sou o médico. Eu vim do céu, eu vim para trazer cura, libertação, salvação, e aqui estou eu. Eles estão aqui interessados naquilo que eu tenho para falar. Agora, vocês estão aí do lado de fora. Entende a postura do coração das pessoas? Nós temos que estar no meio dos pecadores, separados do mundo do ponto de vista físico. É melhor a gente ir para o céu. Porque o que nós temos para fazer? Vamos criar um lugar isolado e somente se a pessoa for justa, salva, cheia do Espírito, que pode entrar? Não, aí vira clube e você restringe o acesso. Não é assim. Nós evangelizamos vivendo no mundo, através dos relacionamentos que nós temos com as pessoas, aproveitando bem cada oportunidade. Agora, quando a gente fala de separação, separar do quê?
Das pessoas? Não, claro que não. O objetivo da grande comissão é ganhar vidas. Como é que eu posso me separar delas? Não vou criar um clubinho isolado. Não, eu estou no meio delas. Mas eu estou separado do quê? Do pecado, porque o pecado já não domina a minha vida. O espírito do sistema do mundo já não governa a minha vida, mas eu estou no meio das pessoas, abençoando as pessoas, trazendo esperança, trazendo as boas novas da salvação e mostrando a elas o poder de Deus na minha vida e através da minha vida. Então é algo prático que acontece normalmente na nossa vida, andando pelo mundo. A igreja, ela foi separada do mundo por causa da sua natureza espiritual, mas ela está no mundo, vai ficar no mundo até o arrebatamento, porque ela tem que cumprir a grande comissão. Já foi dada uma missão para a igreja. Então não tem como mudar isso. Mas se você é um religioso tradicionalista, você acaba se fechando na sua igrejinha, lá no seu cercadinho, no seu quadradinho, e você se isola. E isso cria uma dificuldade para você ganhar pessoas. Ok? Então nós temos que ter um jogo de cintura aí, um equilíbrio, uma sabedoria para poder trabalhar essa situação. Existe risco? Existe. Mas existe risco de você ficar isolado e existe risco de você ir para cima. O risco existe dos dois lados. Só que quando você vai para cima, a unção de Deus, a presença de Deus na tua vida, te guarda, te protege e te dá direção. E é assim que nós trabalhamos. Ok? Aonde tiver uma porta de arrependimento, você tem que entrar, porque Deus vai te usar. É assim que funciona. E a graça te capacita e te sustenta, e o Espírito Santo te direciona. A gente tem que estar sensível para essa, vamos dizer assim, revelação, esse sentido de direção que o Espírito Santo traz na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério. Ok? E Jesus questiona, enquanto o noivo está presente, como é que você vai impedir a festa? Não é? Jesus estava presente com os discípulos, mas chegaria um dia em que ele seria preso e seria crucificado. Aí seriam dias difíceis que os discípulos teriam que jejuar, se consagrar e buscar a unção que faz toda a diferença. Há momentos, ok? Então Jesus foi questionando aquela religiosidade dos fariseus, que é o empecilho para a nova aliança, esse legalismo, ok? E Jesus, ele era direto nas suas colocações, sem estender demais o assunto, porque quando você estende demais o assunto, você corre o risco de se perder. Então era direto e reto, e batia dentro daqueles pontos que precisavam ser quebrados naquela estrutura rígida dos fariseus. E o mesmo acontece conosco e com as pessoas que estão aí no mundo. Tá bom? E ele diz também que, como é que eu vou colocar vinho novo em odres velhas? Vinho novo em odres velhas. Não vai funcionar. A dilatação vai romper com aquela odre velha. Vinho novo se coloca em odres novas. Aí ele está chamando a atenção para a importância do novo nascimento, de uma nova criação
que agora é plantada no seu espírito, na sua vida, e agora o Espírito Santo vai desenvolver isso através da santificação, uma experiência pessoal, experimental com Deus e com a sua graça. E aí você vai se firmando e caminhando nessa jornada de crescimento e de maturidade. Tá bom? Que é importante também a gente deixar isso claro. Não vamos falar de vinho, porque não é esse o nosso assunto hoje, o nosso tempo aqui já bateu no limite. A questão é que quando você se torna um torcedor fanático, é aquilo que a gente chama de torcida organizada, normalmente você quer usar de violência para estabelecer o seu ponto de vista. Não funciona assim, ok? É a unção que faz a diferença. É a unção do Espírito Santo fluindo na nossa vida com liberdade e a gente cumprindo a grande comissão, é que os sinais vão aparecer confirmando o nosso testemunho e a palavra que é pregada. Mas tem que ir, né? Se não for, como que Deus vai confirmar alguma coisa? É quando você dá um passo de fé e vai, Deus honra a tua fé. É sempre assim, não vai ser diferente. Agora, se eu fico sentado num banco de igreja, satisfeito, tranquilo, não vai acontecer muita coisa. E é um risco, é um perigo, esse tipo de postura. Tá bom? Veja bem, a revelação de Deus, e ela está sempre em movimento, em cada geração, ela não pode ser resistida, porque você vai impedir a obra do Espírito Santo. Aí Deus vai ter que, o vento vai ter que se movimentar, soprar em outro lugar. Aonde tem resistência, aquela obra acaba morrendo. Então, nós precisamos ter uma postura de quebrantamento, de liberdade e deixar o Espírito Santo fazer a obra como Ele quer, usando-nos como instrumento. Mas eu tenho que ter coragem, ousadia de fé para obedecer. E isso é para cada um. Não é só para a liderança, para cada um que faz parte do corpo de Cristo. E olha, o novo incomoda o velho. A verdade incomoda a mentira. E os fundamentos incomodam a tradição religiosa. Então, por aqui nós ficamos, o nosso tempo já bateu o limite, e eu peço a você que reflita com sinceridade sobre essas coisas que nós acabamos de falar aqui. Precisamos estar atentos para todo tipo de acomodação e de conformismo na nossa vida cristã. E 2024 está no horizonte da nossa vida. Será que vai repetir 2022, 2023? Ou será que Deus tem algo novo para 2024? Qual será a nossa resposta aos anseios do coração do Senhor? Vamos meditar com sinceridade, com humildade diante do Senhor, clamando para que Ele realize algo novo, algo inesperado, algo extravagante, extraordinário em 2024, usando as nossas vidas, usando a nossa igreja local. Ok? E Deus conta com você, com certeza, e o Espírito Santo está pronto para te capacitar. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, reflita, coloque em prática essas coisas que a gente tem trazido aqui, essas reflexões, e Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.